Olha, o Brasil assiste a uma escalada de casos de Covid provocados pela variante Delta. Já são mais de 1.000 casos notificados no país. A maior concentração está no Rio de Janeiro, mas também há registros em outras regiões, inclusive no Nordeste. Para saber como lidar com essa nova variante, eu converso agora por videochamada com o diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Igor Thiago. Boa noite, doutor Igor. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos os telespectadores. Aqui para a gente conversar um pouco sobre essa doença, né? A Covid-19, essa nova variante. Doutor Igor, o Ministério da Saúde fala em pouco mais de 1.000 casos, mas diante de uma transmissibilidade tão alta da variante da Delta, o senhor acredita que esses números sejam reais ou esteja havendo subnotificação dos casos? É sempre possível, sim, ter subnotificação, né? Uma vez que a gente tem já várias pessoas vacinadas e que o normal de acontecer é que hajam quadros mais leves, né? Alguns casos até mesmo sem sintomas. Então, pode ser confundido com qualquer outra virose, não tem aqueles sintomas clássicos da Covid que a gente ouvia falar, de falta de olfato, paladar. Então, pode realmente confundir e ter uma subnotificação, né? Nesses dados aí das secretarias estaduais, municipais e do Ministério da Saúde. Já que os sintomas são tão parecidos com uma gripe comum, a recomendação é que ao menor desconforto ou problema nasal, já procure logo o médico. Acho que a recomendação é nunca achar que é uma gripezinha, um resfriado, sempre achar que pode ser o pior, procurar atendimento médico, chegar a um diagnóstico de certeza, se for Covid ou não, e aí sim tomar as condutas que forem necessárias. Doutor Igor, o governo de São Paulo já anunciou a reabertura de eventos sociais e corporativos e fala em abertura de eventos para grande público. Qual o risco desse tipo de reabertura num cenário de avanço da Delta aqui no Brasil? Essa variante Delta, ela é uma variante que é bastante transmissível, né, e que faz com que as pessoas infectem outras pessoas de uma forma mais fácil do que as variantes anteriores. Então, na medida que a gente não tem a população totalmente vacinada, e mesmo os vacinados têm uma proteção menor em relação a essa variante, espera-se que haja uma maior transmissibilidade, um maior número de infectados. Algumas pessoas vão ter quadros leves, mas aquelas pessoas que a imunidade da vacina pode estar menor, porque tomou a vacina há muito tempo, ela pode desenvolver um quadro mais grave, especialmente os idosos, e complicar com internações e até mesmo com óbitos. Com esse cenário, então, o senhor acha que a aplicação da terceira dose seria inevitável? É algo que tem se falado bastante, né, que os anticorpos com 2 doses, a tendência é que ele vai caindo com o tempo, então a terceira dose vem como um reforço, mas fica difícil a gente falar de uma terceira dose no momento em que nem todo mundo recebeu a primeira, né? Então tem que ter mais esforços para que todo mundo receba a primeira e a segunda, começar a fazer o chamado daquelas pessoas lá do início do ano que tomaram as suas primeiras doses para tentar equilibrar que todo mundo ficar protegido e haver uma imunidade coletiva conseguindo controlar essa pandemia. Quando a gente olha para os números do Brasil, a gente costuma fazer comparativos com o que já aconteceu com a variante Delta em outros países, especialmente na Europa. O fato de ter uma variante predominante aqui no país, que é a Gama, pode, de uma certa forma, funcionar como uma espécie de barreira para a variante Delta? A Delta, atualmente, ela vem se sobressaindo, inclusive, em relação à Gama, que era a nossa aqui, né, a P1. Então, a gente vê que no final de julho tínhamos 18% das infecções era pela Delta, agora nessas primeiras semanas de agosto já temos quase 38%, 40% de diagnóstico com variante Delta. Então ela, por ser mais transmissível, ela vai ocupando espaço das outras que estão circulando e a tendência é que ela tome conta realmente de todo o território nacional. Então, só o distanciamento entre as pessoas e o uso de máscara pode ajudar, pelo menos, a conter parcialmente. Isso, essas medidas de mitigação são muito importantes, distanciamento social, utilização de máscara, higiene das mãos, né, é muito importante, desde o início da pandemia, isso nunca deixou de ser válido. A vacinação ela é importante, se chegou ao seu grupo etário, procure se vacinar, né, na sua cidade, no seu município, para que todo mundo consiga se proteger e a gente consiga controlar essa pandemia da Covid-19. Muito obrigada ao doutor Igor Thiago, da Sociedade Brasileira de Infectologia, pelos esclarecimentos trazidos ao Jornal Cidade Verde. Ok, boa noite a todos.